Então, pessoal, você sabe aquela história do Brasil sendo a oitava maior economia do mundo no ano passado, voltou ao clube dos 10 mais, e o Lula festejou isso pra caramba, o Haddad também, e etc, né? Bem, isso já não é mais realidade se a gente considerar os números do ano passado, porque eles são mensurados em dólar, e quando o FMI fez esse levantamento, o dólar estava valendo 4,99, né? Agora ele já está em 5,40 e subindo, né? Então, realmente isso muda por completo o cenário e atiraria o Brasil, na verdade, para o 11º lugar, uma piora considerável apenas por conta de desastrosas políticas econômicas do governo Lula. E esse aqui não é o único problema, né? Olha só, o real brasileiro está perdendo a sua competitividade internacional e o seu valor, de fato, perdendo até para o peso argentino, que está enfrentando problema de inflação ainda, uma situação bastante complexa. E aí, não há dúvidas a respeito do que causa esse cenário. O problema se chama Lula, e até os economistas agora de forma geral, até gente do Plano Real que fez o L com gosto, não sei se esse cara aqui especificamente, mas um monte de gente do Plano Real fez o L com gosto, e tá aí agora, todo mundo falando o óbvio, que nós já falávamos aqui há muito tempo. O Brasil poderia decolar, mas o Lula não deixa. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês, basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante. Dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse negócio de oitava maior economia do mundo já caiu por terra. Por quê? Porque o dólar está disparando. O FMI levou em consideração a taxa de câmbio de R$ 4,99 para $1. Então, esse ranking é medido em dólares. Então, você pega o PIB que o governo brasileiro calcula tem os dados do IBGE e tudo mais, em reais, e transforma isso em dólares, e aí você tem um ranking, então você consegue montar um ranking das maiores economias do mundo, e aí o Brasil figurou em 8º lugar, ultrapassou a Itália, né, e tudo mais, só que com aquela taxa de câmbio, agora que em abril, né, quando foi lançada essa projeção do FMI em abril, a taxa de câmbio estava em 5,2, então uma diferença muito pequena não comprometia muito o resultado. Só que agora, meu amigo, chegando a bater 5,47, foi ontem que aconteceu isso, na quarta-feira, dia 19, né? Agora, com esse cenário completamente diverso, o resultado já mudou, porque se você pegar o PIB do ano passado e considerar nessa nova taxa de câmbio, então a economia brasileira vai descer algumas posições, ocupando aqui o 11º lugar, né? A 11ª maior economia do mundo. Na verdade, 3 posições, colocaram 2, mas são 3 posições a menos daquilo que foi registrado pela avaliação do FMI em relação ao ano passado e ficando de fora do clubinho dos 10 países mais ricos do mundo em matéria de PIB, né? Então isso aqui é claro que mostra o seguinte, a deterioração da economia brasileira por conta de fatores internos, porque o PIB mesmo do Brasil não está diminuindo, a quantidade de coisas produzidas no ano passado, de serviço prestado e tudo mais, tudo aquilo que compõe o cálculo do PIB é a mesma, não mudou. O que mudou foi a medida disso, como que isso é calculado, no caso, a moeda brasileira em relação à moeda norte-americana. E aí que começa o problema de fato, porque a moeda brasileira está perdendo o seu valor de forma considerável. Olha aqui, né? Trouxe essa notícia para comparar a perda, que é a desvalorização do real em relação ao dólar. Então você pode ver aqui que na verdade o real é esse verdezinho aqui e o azul é o peso argentino. Então na maior parte aqui do período deste ano, o real estava mais valorizado e agora ó, já está aqui embaixo, ambas as moedas perdendo valor, mas de fato o real está desabando, uma coisa impressionante. Então o real já perdeu 10,83% do seu valor, enquanto que o peso perdeu 10,47% nesse mesmo período. Então o real já é pior do que o peso argentino se comparado ao dólar, né? Uma coisa assim bastante, pelo menos em matéria de desempenho, é claro, e é uma coisa bastante assustadora
E aí explica esse cenário aqui da mudança que deveria ser feita, né? Reconsiderar. O FMI não vai reconsiderar agora, é claro, né? Isso pode ter implicações para o ano que vem, para a próxima medida, não para que já foi fechada, mas na prática essa é a verdade. E o que causa esse cenário do dólar disparando aqui no Brasil em relação ao dólar essa dupla aqui, ó, o desgoverno Lula na gestão econômica. Não tem outra explicação, porque, olha, o peso argentino tá melhor do que o real e não há condições diferentes. Pelo contrário, a Argentina está numa situação econômica pior. O negócio aqui é a perspectiva. A Argentina tem uma perspectiva de melhora, o Brasil tem uma grave perspectiva de piora econômica. Então, isso se reflete nos números, se reflete nos dados e na cotação do dólar também, de fato. E aí você começa a ver cada vez mais gente do mercado financeiro, economistas, especialistas aí e tudo mais, afirmando o óbvio, conforme eu falei, aquilo que a gente já afirma desde o início, desde antes das eleições, que o Lula é um completo desastre econômico. No caso aqui, estamos falando do senhor Edmar Baixa, que fez parte aqui do Plano Real, né, e fez parte da... Ele é um dos formuladores do Plano Real e tudo mais, deu uma entrevista para a Folha e falou o seguinte, que ele, junto com os outros formuladores do Plano Real, foram muito otimistas, porque eles estavam aqui acreditando, né, nessa capacidade do Plano Real estabilizar a economia e que isso seria suficiente para gerar um novo ciclo de crescimento econômico. E sim, o Brasil estava muito bem fundamentado numa moeda sólida, numa moeda forte, que é fundamental para esse tipo de coisa, né? Só que eles, além de criar uma nova moeda e estabilizar alguns pontos, criaram um plano de reformas, um pacote de reformas para serem realizadas, e elas não foram realizadas, pelo menos assim, grande parte desse plano não foi concluído. E olha só o que ele diz, né? Que foram feitos 8 anos de reformas, e aqui ele se refere, obviamente, ao governo do Fernando Henrique Cardoso, mas aí veio o PT e fez 15 anos de desreformas, né? Pois é, e aí, o que acontece nesse cenário? Portanto, você tem uma situação bastante ruim de reversão de parâmetros bem estabelecidos lá atrás, que cobraram o seu preço do Brasil na época ali da crise da Dilma Rousseff e tudo mais, e vão cobrar agora também. A gente nem se recuperou daquela queda econômica, né? E algo que eu sempre trago, que eu sempre coloco aqui, é que, na verdade, a situação da economia brasileira poderia ser muito pior. Se não fosse o boom das commodities durante os anos 2000, isso elevou bastante a economia do Brasil. Então o Lula chegou a falar, a economia está crescendo, tá maravilha, olha só os resultados, o Brasil está decolando. Sendo que, na verdade, o Brasil era para estar num patamar muito melhor, talvez até desenvolvido, até um país rico hoje, se tivesse surfado bem naquela onda das commodities, com um governo decente, não com um desgoverno Lula interferindo na economia. Fosse uma situação diferente, o Lula teria feito o que está acontecendo agora. A gente não está com um boom das commodities nesse momento para segurar as pontas, então a economia já está assim, ó, mergulhando mesmo, né? 1 ano e meio de governo, e aí o Lula conseguiu 8 anos segurar aí a peteca com a péssima gestão econômica e entregou a bomba para explodir no colo da Dilma Rousseff, enrolou isso, agravou o problema também, inclusive nos levando para uma recessão. Foi uma oportunidade perdida lá atrás, sem dúvidas, né? E aí é certo que o Edmar Baixa falou que o Brasil já podia ter decolado, mas o Lula não deixa. Não deixou lá atrás com o seu completo desvario econômico e não está deixando agora mais uma vez com seu mandato Lula 3.0, né? Está repetindo os mesmos erros do passado, só que a gente não tem aquele ganho do boom das commodities, não tem aquele cenário favorável até para fazer algumas loucuras, algumas insanidades. Não, o Brasil está na situação muito mais complicada, não se recuperou plenamente da última crise, veio a pandemia que travou a economia brasileira, e aí nós tivemos 1 ano e meio de Bolsonaro reerguendo a economia para o Lula chegar logo na sequência com 1 ano e meio de desvario econômico, né? O Brasil não dá conta de lidar com esse cenário plenamente nesse momento. É uma situação diversa e aí nós vamos ver mais uma vez uma deterioração da economia brasileira. E esse tipo de dado aqui nos permite ver, contemplar isso assim de forma clara, de forma bastante evidente, porque é um número, num curto prazo, praticamente podemos dizer assim,
Os dados foram apresentados agora em abril. Em junho, eles já não são mais fidedignos porque algo mudou de lá para cá. A confiança no mercado e as expectativas em relação à economia brasileira, porque tudo neste país, infelizmente, está indo de mal a pior. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.